Fala rapaziada do YouTube, saindo mais um vídeo pra vocês e hoje eu trouxe aqui o confronto entre Ramon Dino e Chris Bumstead no Mr. Olympia 2023, evento que aconteceu nesse final de semana e eu acredito que todo mundo aí tenha assistido e já deu uma olhada nas prévias e nas finais, mas eu trouxe aqui uma análise técnica sobre esse confronto, no qual o Ramon veio mais uma vez com uma evolução incrível. As costas dele simplesmente se tornou um ponto forte, cara, que era um ponto fraco, certo? Vamos analisar aqui então, pose a pose e passar um pouquinho para vocês da minha análise em relação ao físico apresentado por ambos, pose a pose. Vamos começar aqui, Ramon com a pintura impecável. A pintura do Ramon está impecável. Tá com uma densidade, o aspecto muscular dele tá impressionante. Já chamou ali o Siban pra alinhar bem, falando, ó, quem manda aqui sou eu agora, tá? Não sou mais seu fã, agora eu sou seu rival. Primeira pose, então, duplo bíceps de frente. Essa estratégia que o Chris passou ali pro Ramon, de atravessar um braço primeiro, armar a pose para depois puxar o outro, foi bem interessante, porque acaba que os árbitros olham para ele no momento que ele arma a pose, certo? Vamos analisar de baixo para cima aqui, então. O quadríceps do Ramon eu considero superior ao quadríceps do Siban em relação a volume, tá? Porém, em cortes e profundidade, em detalhamento, ainda a coxa do Siban está um nível acima. O abdômen do Ramon é o melhor da Classic Physique, se não um dos melhores conjuntos de abdominais da história. O abdômen dele é extremamente blocado, estético e simétrico, certo? Então, não tenho o que falar. Expansão de dorsais é uma questão estrutural, apesar do Ramon ter uma boa evolução, uma excelente evolução, uma evolução bizarra na expansão das dorsais nesse duplo bíceps de frente, ainda o Siban é superior, certo? Na parte das costas ali, perfeito? O peitoral do Chris Bumstead é superior, dá pra ver nitidamente. O peitoral do Ramon, quando abre, ele fica até um pouquinho desproporcional nessa pose em relação ao braço e o ombro dele. E os braços do Ramon tem mais volume, principalmente nessa parte de antebraço ali. Porém, o do Chris Bumstead dá uma impressão visual de ter mais pico, apesar do bíceps dele ser um bíceps encurtado. O que é um bíceps encurtado? Não é do ponto de vista de que o músculo é encurtado. Ele tem uma inserção anatômica curta. Não quer dizer que ele alongando o bíceps vai melhorar isso daí, certo? Então, essa pose aqui, gente, é algo extremamente importante falar para vocês, que a categoria Classic Physique, ela pede uma desproporção entre cintura, tronco e quadríceps. Eles querem um físico em X, certo? É isso que a categoria Classic Physique pede. Quem tem esse V dramático mais visualmente impressionante é o Chris Bumstead. Apesar de que o duplo bíceps do Ramon ser mais estético, né, do ponto de vista de preenchimento muscular, porém, o frame do Siban é algo mais impressionante, é mais dramático, é maior, certo? O tronco do Chris Bumstead é maior do que o tronco do Ramon. Nessa pose aqui, então, com certeza, decisão dos árbitros é Chris Bumstead. Mas o Ramon trouxe uma evolução assim, ó, impressionante. No ano que vem, não vai ter pra ninguém. Eu aposto aqui com quem quiser que o Ramon, ano que vem, mesmo que o Chris compita, o Ramon vai tomar o título do Chris Bumstead. Segunda pose aqui pra gente analisar então rapidinho pra vocês é o peitoral melhor lado, tá? Essa pose aqui é do Siban, tá? Porque a pose é peitoral melhor lado. Porém, além do peitoral do Siban ser superior ao volume muscular do peitoral do Ramon, ele estria mais. Percebam ali no peitoral do Siban que ele tá apertando, ele marca mais do que o peitoral do Ramon, certo? Porém, no conjunto da pose ali, o Siban também é favorecido nessa questão de o glúteo do Siban seca muito, o posterior, aquela divisão ali entre o posterior e o vasto lateral dele ali, ó, aquele corte bem profundo que tem ali na divisão do glúteo, isso fica mais evidente na pose do Siban do que na pose do Ramon. Pode ser que seja erro na pose? Pode ser que seja erro na pose, tá? Isso é mais fácil de corrigir do que se fosse um erro ali realmente de massa muscular, né? De ganhar maturidade muscular. Então essa pose aqui, Siban, perfeito? Porém, cara, se eu fosse, eu sempre falo isso, quando eu falo isso, as pessoas acham, ah, você não gosta do Ramon. Cara, se eu fosse escolher um físico para ter, eu gostaria de ter o físico do Ramon. Porém, vocês precisam entender que a categoria Classic Physique, ela pede um físico com V dramático, com um tronco grande, uma cintura fina, umas pernas bem cortadas. É isso que a categoria pede.
Então, só por isso que eu faço essa análise em cima aí do físico de ambos. Então, uma análise justa. Próxima pose aqui então pra gente, back double bicep. Cara, essa pose aqui foi a pose que mais me assustou. Eu juro pra vocês que eu olhei várias vezes e eu não acreditava na evolução que o Ramon trouxe, cara. O trapézio do Ramon, que era um ponto fraco, simplesmente se tornou um ponto forte. O trapézio do Ramon, inclusive, ficou superior ao trapézio do Siban em relação ao volume muscular, certo? Inclusive aqui, se você analisar bem, o Ramon tentou imitar a forma que o Siban posa, porque ele primeiro encaixa a pose, depois ele puxa a barriga para dentro e joga o tronco para trás, para que aquela parte baixa das costas dele ali fique mais evidente, algo que no Siban é muito evidente, certo? Posterior de coxa e glúteo aqui, eu prefiro a estética, eu acho mais bonito a estética do glúteo do Ramon, porém o glúteo do Siban ainda ele fibra um pouquinho mais e o posterior também fibra e aparece mais a separação muscular do que o posterior do Ramon, certo? Cara, mas essa pose aqui, ó, no ano que vem, o Ramon vai amassar o Chris. Não é nem ganhar, ele vai amassar, porque, gente, agora que o Ramon começou a periodizar, a escolher da forma correta os exercícios, melhorar a consciência corporal, ele já trouxe essa evolução. Imagina mais um ano, mais 2 anos. Cara, destino final de Ramon Dino, ele já sabe qual é, né? Open Bodybuilder. Vamos seguindo aqui então. Cara, essa pose aqui ainda é do Chris, porém eu daria um empate, tá? Só por aquele aspecto que eu sempre falo pra vocês, do tronco ser maior, dá mais preenchimento no palco, então eles dão essa pontuação aí pro Chris, com certeza. Tanto que a decisão ali foi unânime, todos os árbitros deram o título para o Siban. Próxima pose então, abdominais e coxas. Esta pose é inquestionável que o Ramon é superior a qualquer atleta do mundo. Não existe nada igual a isso. O abdômen extremamente estético, hipertrofiado, gomo bem denso, bem certinho, certo? Bem enquadrado ali. Secou demais também, secou ele por inteiro, que é algo muito difícil. E como o nome da pose é abdominais e coxas, eu daria meio a meio aí, certo? Por quê? As coxas do Ramon são superiores a volume, porém elas não cortam tanto quanto as do Chris Bumstead. Eu, com certeza, daria a pontuação, daria superioridade nessa pose para o Ramon Dino, tá? Mas os árbitros eu acredito que deram pro Chris Bumstead. Beleza? Puxaram um vácuo ali. O vácuo de ambos é impressionante. Alguma vez vocês já viram algum atleta fazendo vácuo com essa maturidade muscular no abdômen igual ao do Ramon? Eu nunca vi, certo? Então ele secou até o talo, cara. Tem que pagar pau pro trabalho do Chris Aceto. A galera critica aí, mas o cara tem história. Pose clássica favorita. O Ramon já tinha armado a pose e o Chris ainda estava terminando de armar a pose. Essa pose aqui é impressionante do Ramon, certo? É a pose do Arnold. Glúteo muito fibrado, certo? Muita muscularidade nessa região do upper back, ali naquela parte superior das costas. E o Chris armando a pose aqui. Cara, essa pose do Chris é muito estética, né, cara? Ele tem a maestria de pousar. Olha a densidade do Ramon nessa pose, cara. Impressionante, cara. Meu Deus do céu. Se você olhar os dois relaxados, vocês vão ver exatamente aquilo que eu falo. Tem coisas que a estrutura óssea não permite. Por exemplo, o Phil Heath tinha um tronco pequeno. Se vocês acharem que eu estou falando merda, dá uma olhada ali no confronto entre Phil Heath e Big Ramy. O tronco do Big Ramy é muito maior em tamanho do que o do Phil, porém o do Phil tem muito mais preenchimento muscular. Ele era mais denso, tinha um aspecto da musculatura com mais densidade, mais preenchido do que o Big Ramy. Nesse momento que estão ambos relaxados, vocês podem verem aquilo que eu sempre digo. O tronco do Siban, o tronco do Chris Bumstead é muito grande na estrutura óssea dele. Não quer dizer que o Ramon não tenha tanta massa muscular quanto o Siban. Porém, a estrutura muscular, a estrutura óssea, onde está essa massa muscular, no Siban, ela é mais distribuída. Ou seja, preenche mais espaço no palco, dá mais impacto visual quando você olha, né, por conta desse preenchimento. O Ramon é mais denso aqui, se você analisar eles ambos relaxados aqui, o Ramon é muito mais denso. Você vê que a musculatura do Ramon é mais arredondada, né? Ele tem um aspecto mais
redondinho ali na musculatura, mais preenchido os ventres musculares. Porém, o Siban tem a estrutura da Classic Physique, certo? Vamos ver que eles trocaram de lado aqui. Você gostou dos resultados desse Mr. Olympia? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você achou dessas colocações, das colocações dos brasileiros. Olha só, duplo bíceps de frente de novo aqui, ó, vai dar pra ver exatamente aquilo que eu tava falando pra vocês aqui. Deixa eu passar um pouquinho pra frente. O Ramon ainda não tem 100% a técnica da execução dessa pose. Se você perceber, tem uma assimetria ali no peitoral direito. Por quê? Porque provavelmente ele tá contraindo o peitoral e o outro tá um pouquinho relaxado, tá? Então, é normal. Mas é isso, pessoal. O que você achou desse Mr. Olympia? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião em relação às opiniões que eu dei aqui nesse vídeo. E aí, você acha que o Ramon poderia ter sido campeão? Eu acho que poderia ter sido campeão. Se desse o título pro Ramon, não seria nada, assim, de novidade, não. Ele tava realmente pau a pau ali, pose a pose com o Chris. Tanto que no final, quando ele recebeu ali a notícia que ele tinha sido 5 vezes campeão, ele deu um suspiro de alívio, certo? Então ele realmente se sentiu ameaçado. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário no canal. Se você quer ver aqui que eu comente sobre outros atletas, outros confrontos, comenta aqui embaixo também, eu vou adorar saber a sua opinião em relação ao vídeo e as informações que eu passo aqui pra vocês. Beleza? Valeu, até a próxima.